Viu Deus a necessidade de Adão, Adão não pediu. Por isso que ele fala, a mulher que tu me deste. As pessoas pregam e dizem assim, ele jogou na cara de Deus. Não, ele não jogou. Ele falou a verdade, eu não te pedi, Senhor. E viu Deus que o homem era sozinho e falou, façamos. A mulher parou uma tutora, uma mulher, uma esposa, que fique ao lado dele, porque não é bom que o homem fique sozinho. Mas ali Deus estava jogando, nossa palavra é essa, Deus estava agindo como Deus, numa atmosfera sobrenatural, com um homem simples, feito do barro, que para tudo ali ele é novo, ele não tinha visão ótica para ver a maldade, ele não via maldade de um lado para o outro, ele não via, aquele ali eu posso tirar aquele da minha vida, aquele ali pode fazer isso, ele só via que a ovelha deu filhote, que a vaca deu muito leite, e que as flores floresceram, que a figueira deu fruto. Ele tinha uma simplicidade, todo dia Deus ia conversar com ele. Deus vê que ele necessita de alguém, fez ele cair no sono, fez a primeira cirurgia, deu a ele uma esposa. Ele falou, ela avarou, porque foi tirado do varão, ficou canto cheio de alegria, ele ficou transbordante de alegria, porque Deus lhe dava alguém, a sua imagem e semelhança. Todos nós sabemos que nós somos ser social, a gente precisa, ao invés de falar com alguém, desabafar, falar uma palavra esquisita, alguma coisa que está nos angustiando, a gente precisa de alguém para falar. Eu acredito que é por isso que todo dia Deus conversava com Adão, Deus conversava para poder suprir a necessidade de cada um. Um dia teria que seríamos nós de conversar com alguém. Mas eu estava pensando que acho que Deus deve ter pensado 10 vezes. Adão vai conversar com Eva agora, vai parar de conversar comigo. Se ele conversava comigo 1000 palavras, agora vai ser 10, porque 900 e pouca vai ser com a Eva. Mas para que Adão fosse feliz, Deus abriu mão dessa intimidade que Adão tinha com ele, de todo dia conversar com ele, todo dia conversar com ele. Mas voltando a falar, Adão era feliz e não sabia que todo dia Deus conversava com ele. Aí agora nós observamos, nós na casa do Senhor, quanto tempo nós olhamos para trás onde Deus conversava com a gente todos os dias e agora não conversa? Por que Deus não fala mais contigo como não falava? E por que você está tão conformada, tão conformado? Por que Deus não fala contigo? Todo dia, ao cair da tarde, Deus conversava com Adão. Está dizendo aqui que é necessário, todo dia, nós temos uma conversa com Ele. E a coisa é séria. A gente deita 2, 3 dias e diz, Senhor, já tem 3 dias que eu não oro, tem 3 dias que eu não falo contigo, como se isso fosse uma beldade, uma coisa linda de se falar. Você já imaginou o Criador descer para conversar com a criatura? Ele não mandava anjos, ele não mandou o Espírito Santo, ele não mandou Jesus, ele próprio vinha conversar com Adão. Ele podia falar, vai lá hoje, Miguel, vai, quantos anjos quiser falar com Adão hoje, que eu estou ocupado. Não, ele tinha prazer de conversar com Adão, todos os dias, de horário marcado, ao cair da tarde. Glória a Deus. E Deus viu que ele não era bom ficar sozinho. Lhe deu uma esposa, aquela esposa supriu uma boa parte de Deus na vida de Adão. Tem coisa na minha vida, na tua vida, que Deus vê que não é bom, que nós viemos passar pelaquela causa.
mas ele sabe que vai abençoar, e a primeira coisa, quem vai sofrer é ele, porque a primeira tendência é sofrer a obra, é aquela palavra que Deus me deu. Se tu conhece a minha palavra, por que tu joga para trás? Conhece os meus estatutos, mas joga para trás. Conhece a minha palavra, joga para trás. Se tu joga para trás, o que tem prevalecido na tua vida é as tuas vontades, é as tuas frescuras, é as tuas carnalidades. Por isso que a tua vontade tem prevalecido mais do que a vontade de Deus. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais. Essa serpente era o próprio Satanás. Irmão, hoje nós nos entristecemos com pouca coisa que o diabo faz, e a gente cai de gaiato e não concorda com ele que fez. A gente erra no Senhor e finge que é tudo bem. Vem, prega, canta, vai embora. Está errado do Senhor. Toma sério, veste uniforme, participa. Mas o Senhor não fala contigo. O Senhor não visita a tua casa. O Senhor não tem compromisso contigo. O Senhor não tem horário marcado contigo. Aqui o Senhor pegou um inocente, Deus permitiu, um inocente que não via pecado em nada. É a mesma coisa que pegar a Laura Lins e dizer assim: olha, Satanás, ele é capaz de demôniozinho não. Satanás vai lá e tenta a Laura Lins. Quem disse que a Laura Lins vai permanecer em pé? Se é misericórdia do Senhor, a causa do sermos consumidos. Mas se Adão prevalecesse com a comunhão com Deus como tinha todo dia, ele não ia cair. Por que não caiu? Mas a mulher dele foi lá, está escrito aí, eu só abri a página, quando você for ler, vai perder tempo, eu não vou ganhar tempo, mas a hora está passando. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim não comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, toda árvore do jardim comeremos, mas a árvore no meio do jardim, disse Deus, não comerei dela, e nem toquei para que não morra. Então a serpente de Satanás disse: certamente não morrerás. Então, 5. Porque Deus sabe o dia que delas comeres abrirão os olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Que queria ser como Deus, administrar o bem e o mal, era o próprio Satanás. Ele estava com ódio da criatura e queria atingir o Criador, que é Deus. E vendo a mulher, olha como ela viu. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Deus falou para não olhar, nem sequer tocar, nem comer, nem nada. Mas ela olhou, viu que era agradável para comer e era agradável aos olhos. Então foram abertos os olhos de ambos, e ambos coseram as suas vestes de folha de figueira e fizeram para si aventais. Comeram, se sentiram envergonhados, porque viram a nudez um do outro. No passado, a inocência ficava nu para lá e para cá, e não tinha, como foi falado no princípio, havia Shekinah de Deus, a glória de Deus estava lá, eles não viam pecado nisso, porque não tinha pecado. E o 8. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. O pecado de Adão e Eva já tinha subido às narinas de Deus. Aquele dia foi terrível para a humanidade. Adão e Eva achou que só eles iam arcar com as consequências, mas aquela consequência ia trazer, aquele pecado dele ia trazer consequência para toda a humanidade, que até hoje traz. Estava vendo o Lourenço hoje no quarto brincando, eu falei comigo mesmo: vai ter, tadinho, vai ter que crescer, casar e trabalhar para toda a vida.
só porque comeu do fruto, vai ter que trabalhar até se aposentar e para sustentar mulher e filho e viver de suor no seu rosto. Está orando aí, olhando para ele e orando a Deus, falando: Senhor, ajuda ele. Ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela direção. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus: Adão, disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar e temi, porque estava nu e me escondi. Isso aqui me doeu. Porque ele falou, na hora que Jesus, Deus chegou lá para fazer visita na casa dele, ele não estava em casa para receber Deus, nem tampouco Eva. Saíram de casa, se esconderam no meio das árvores, com medo de Deus. Aí eu estava meditando na palavra. Uma coisa que a gente não tem quando a gente está buscando a Deus, quando nós temos a nossa consciência limpa, que por mais pecadora que sejamos, nós temos buscado certo, a gente não tem esse sentimento de medo. A gente tem de adoração. A gente quer ver ele como ele é, a gente quer ouvir a voz dele, mas quando erra, peca, sente medo. Senhor, eu ouvi, Adão, onde estás? Eu ouvi a tua voz passear no jardim e tive medo. Pela resposta dele, Deus sabia, não é mais o mesmo Adão. Aí está dizendo para o dia de hoje, tanta gente na casa do Senhor, que já não é mais aquele, que já não é mais aquela, porque não tem adoração, tem medo. Se esconde daquilo que faz, como se alguém pudesse se esconder de Deus, como se alguém conseguisse se esconder da presença do Senhor. Eu ouvi, não bastava comer do fruto, não bastava pegar folhas e fazer vestes, ainda buscou se esconder no meio da mata. Olha como que a desobediência faz, irmão. Uma coisa chama a outra. E a primeira coisa, quando o homem e a mulher buscam pecar contra Deus, passa a se vestir de maneira diferente. Tu já olha. Eu fico pensando, essa pessoa quando aceitou Jesus não jogou a roupa do mundo fora, não. Porque 2 cultos cada falta, já vem a roupa do armário todinha. Guardou. Eu vou preparar a roupa aqui para a igreja, mas vai que eu me desvio, tem essa para vestir. Essa roupa aqui é do culto, essa aqui é para ir para a casa da fulana. A primeira tendência aqui quando pecaram, fizeram roupas, buscaram cobrir a consequência da sua forma. Eles buscaram cobrir a sua consequência. Segunda coisa, vamos esconder na floresta, que se ele chamar, nós não estamos em casa. Vamos ficar ocupado, porque sentir falta da gente no culto, eu digo que eu não tinha tempo. Mentiroso, mentirosa. É a tua consequência, é teu pecado, que está se vestindo de qualquer forma, mas não da formosura de Deus, não do vestimento que vem do alto. Pode estar até se vestindo, até bonitinha, mas não de Deus. Passa a se vestir conforme a sua vontade, o seu querer, não tem força. Ou
esconder de Deus. E Deus vai, porque Ele diz que Ele pode ser infiel, porque Ele permanece fiel, ainda que eu seja infiel. Que aquilo que Ele prometeu, Ele faz, ainda que eu não mereça. Escutam Deus batendo na casa deles. E se escondem no meio das árvores. Foram se esconder dentro daquilo onde Deus falava, que a Bíblia diz que Deus falava sobre o vento que vinha sobre as árvores. Ao entardecer, havia um vento da parte de Deus, era Deus falando. Deus não podia falar nem Adão, mas só para saber, eu te achei. Porque diz assim, essa palavra não é para mim, é para Helena. A palavra não é para mim, é para Letícia. Deus não precisa chamar por nome, que Deus não sabe que está falando contigo. Mas para Adão não tem dúvida nenhuma. Mas essa palavra é para vaca. Não, essa palavra é para galinha. Essa palavra é para o bode, é para a ovelha. Lá só tinha animal. Mas quando ouviram a voz, Deus falou, Adão! Homem que eu criei, amassei do barro, soprei o meu espírito e tenho conversado contigo todo dia. Tu me conheces, Adão? Aonde você está? Aleluia! Meu Deus. Isso me feriu, como que pode? Não tem prazer mais nas coisas de Deus, não tem prazer em orar e buscar, ainda se autodesculpa. Deus está dizendo assim, eu te conheço, Adão, eu te formei, eu fiz isso, vai aqui. Tu me conhece mesmo, Adão? Porque se você me conhecesse mesmo, tu daria para saber que de mim ninguém se esconde. O que tu está fazendo aí no meio da floresta? Um pequeno pedacinho de fruto fez ele se esconder, fez ele jogar a culpa para Deus.